Graça e paz, irmãos. Vamos louvar e engrandecer o nome do Senhor, pessoal. Ele é digno de toda honra, glória e louvor. Boa noite, irmãs e irmãos. Que alegria a gente poder se encontrar, mesmo à distância, poder se encontrar no espírito de adoração. A palavra de Deus nos diz que nós somos um só povo, a despeito de todas as distâncias. Que os povos de todas as raças, línguas e nações, de todos os cantos da terra, adoram ao Senhor, porque para o Senhor não há barreiras geográficas. Então nós estamos unidos em Cristo Jesus para adorá-lo nessa noite. Quero convidá-lo a descansar a sua atenção agora no Senhor, evitar as distrações, evitar aquilo que atrapalha a sua concentração para se voltar para esse momento solene de adoração ao nosso Deus. No texto de Gênesis 28, 10 a 15, há uma promessa muito bonita de Deus para Jacó. Quero ler com vocês. Jacó partiu de Berseba e foi para Harã. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já havia posto. Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. E teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra. O seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor, que lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaque.
Darei a você e a seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra, e se espalharão para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Estou com você e cuidarei de você aonde quer que vá, e eu o trarei de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. O nosso Deus é um Deus de promessas e que cumpre suas promessas. Ele diz a Jacó: eu sou o Deus de Abraão e do seu pai Isaque, e também o seu Deus. Ele é o nosso Deus, porque o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Aleluia! Vamos louvar ao Senhor com a oração de adoração. Ó Deus, nós te glorificamos por causa das tuas promessas. E a mais preciosa de todas, a promessa de Jesus para nós, de que jamais nos abandonaria, de que estaria conosco até a consumação dos séculos. Nós te adoramos nessa noite, porque o Senhor tem caminhado conosco, preservado as nossas vidas, cumprido as tuas promessas sobre a nossa vida, apesar de todas as adversidades. O Senhor continua sendo bom, continua sendo Deus e continua a agir na história e nas nossas vidas. Te adoramos em nome de Jesus. Amém. Mesmo se eu me abalar, teu amor
Então Jesus lhes contou esta parábola. Qual de vocês, que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca-a alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: Alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Com essas palavras, eu quero convidá-lo ao arrependimento agora. Quero convidá-lo a confessar os seus pecados ao Senhor, porque muitas vezes nos comportamos como ovelhas desgarradas. Às vezes fazemos até o papel do lobo e ferimos outras ovelhas do aprisco do Senhor, ferimos os nossos irmãos, deixamos de agir no cuidado. De tantas maneiras nós desobedecemos a Deus, nós pecamos, mas o Senhor nos acolhe, vem atrás de nós quando nos desviamos e Ele está agora disponível para você, a fim de ouvir a sua oração de confissão de pecados. E eu quero convidá-lo agora a trazer à mente tudo aquilo que você tem feito e que tem desagradado ao Senhor, para nós colocarmos isso diante do altar do Senhor, na certeza de que Ele nos perdoa. Oremos. Senhor, somos pecadores, falhos, limitados e temos te desobedecido, descumprido tua palavra. Nós temos pecado por pensamentos, palavras, ações ou omissões, coisas que deveríamos fazer e não fazemos, nos silenciamos, nos omitimos. Perdoa-nos nessa noite em nome de Jesus, Pai.
que nós possamos acolher o Teu perdão e compreender a profundidade da Tua graça. Em nome de Jesus, nós Te louvamos, arrependidos dos nossos pecados, mas alegres por causa do perdão que nos é derramado, por causa do sangue de Jesus na cruz. Em nome de quem oramos? Amém. Saiba que o Senhor te perdoa e que o sacrifício de Jesus na cruz nos lava de todo pecado. Portanto, minha irmã e meu irmão, sinta-se agora perdoado em nome de Jesus. Continuar no erro e viver o mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. É continuar no erro e viver o mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Olá, irmãos, mais uma vez estamos juntos para pensarmos, meditarmos na palavra de Deus, naquilo que a palavra de Deus pode falar ao nosso coração nesses dias. Imagine que você viveu no passado, você é um judeu, e você não vive em Jerusalém, e os judeus, sempre que podiam, subiam a Jerusalém para oferecer sacrifícios, para adorar no templo. Essa era a experiência do povo de Israel. E ao longo do tempo, nessa experiência, os judeus
à medida em que caminhavam, eles cantavam os salmos, recitavam os salmos. Há uma divisão no livro dos Salmos que são chamados de cânticos de romagem, e na sua tradução pode ter outro termo, mas em algumas traduções mais antigas você vai encontrar cantos de romagem. Que cantos são esses? Eram aqueles cantos que os judeus entoavam, os salmos que eles recitavam, à medida em que eles subiam para Jerusalém. E eu quero meditar com vocês nessa noite em um desses salmos, dos salmos 120 ao 134, são chamados cantos de romagem. Eu quero meditar no Salmo 126. Que salmo precioso, que salmo bonito. Você, com certeza, pelo menos um dos seus versículos, você já o declamou, você já o recitou, você já o repetiu, porque ele fala ao seu coração. E eu quero ler esse salmo e meditar um pouco com vocês nessa noite sobre ele. Que diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas fez o Senhor por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Esse salmo tem dois contextos que nós precisamos levar em conta e tem duas divisões. O primeiro contexto é o contexto em que ele era recitado, cantado, lido, declamado, e como eu já disse a vocês, era no contexto em que eles estavam em peregrinação, em romaria, caminhando em direção a Jerusalém, onde iriam adorar, onde iriam oferecer sacrifícios, onde iriam servir a Deus no templo. Esse é o contexto em que esse salmo foi continuamente vivido na história de Israel. Mas há o contexto em que esse salmo foi escrito e as razões pelas quais foi escrito. É bem verdade que alguns estudiosos, ao comentar esse salmo, dizem que provavelmente a situação que gerou este salmo pode ter sido, mas ninguém é enfático nisso, o retorno dos judeus a Jerusalém, voltando do exílio, depois que Ciro, rei da Pérsia, permitiu que eles voltassem. Não há certeza sobre isso. O que há certeza é que esses 3 primeiros versos falam de um momento na história de Israel em que Deus fez algo tão grandioso, algo tão maravilhoso, que trouxe uma grande alegria ao povo de Israel, mas que também causou espanto às nações. Porque entre as nações se dizia: grandes coisas fez o Senhor por eles. Com certeza, grandes coisas fez o Senhor por nós, diz o salmista. E depois o salmo fala de algo que está no futuro e no contexto de esperança. Eu queria falar 2 coisas para você sobre esse salmo nessa noite. Trazer 2 lições sobre esse salmo nessa noite. Em primeiro lugar é que, para mim, esse salmo, ele me ensina que nós devemos olhar para o passado com gratidão. Lembrar com alegria e gratidão das coisas que Deus fez. E é isso, exatamente isso, que eles estão fazendo. Eles olham para o passado e eles dizem: quando o Senhor restaurou a nossa sorte, quando o Senhor nos abençoou,
quando o Senhor veio em nosso favor. Ficamos como quem sonha. A nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Que expressão poética linda para dizer: Deus, eu trago a lembrança, eu trago a memória as grandes coisas que tu fizeste no passado. E eu sou grato a ti. Eu olho para o passado com gratidão. Eu olho para o passado e sou grato a ti, Senhor, por aquilo que tu fizeste. Olhe para a sua vida. Olhe para o passado. Muitas vezes, as circunstâncias difíceis de um momento que nós estamos vivendo, de uma situação temporária, pode nos levar à tristeza, à amargura, ou até mesmo ao desespero. E sem que nós olhemos para trás com a gratidão devida e vejamos o grande poder de Deus na história, de como Deus agiu, de como Deus fez algo tão grande que até os inimigos, as nações, olhavam e diziam: que grandes coisas, obviamente dizendo, que grande Deus é o Deus de Israel. Olhemos para o passado com gratidão. O próprio autor do hino sacro, ele diz: contas muitas bênçãos. Dize-as de uma vez e verás surpreso o quanto Deus já fez. O meu convite a você nessa noite, depois que nós terminarmos aqui, depois que esse culto se encerrar, tente pegar um papel e comece a anotar as coisas pelas quais você tem que agradecer a Deus. E talvez venha à sua memória situações exatamente como essas de Israel. Situações em que você ficou como quem sonha. Foi algo tão grandioso e tão maravilhoso que Deus fez na sua vida que você disse: eu nem estou acreditando, parece até um sonho. Eu estou rindo, minha boca está cheia de alegria, de júbilo a Deus, pelas grandes e maravilhosas coisas que Deus fez. Faça isso hoje, faça esse exercício. Olhe para o passado e olhe para as coisas que Deus fez e lembre-se. Porque muitas vezes, por conta do esquecimento, nós deixamos de expressar a nossa gratidão, o reconhecimento a Deus, esse Deus maravilhoso, que cuida de nós de maneira tão especial e nos seus mínimos detalhes. Os versos 1 a 3, esse salmo fala disso, de olhar para o passado com gratidão. Mas ele também nos desafia a olhar para o futuro com esperança. A ideia aqui é que Deus fez algo grandioso, mas como acontece na vida de cada um de nós, depois vêm as lutas, depois vêm as dificuldades, as coisas vão caminhando. E, por exemplo, se nós tomarmos o retorno ao exílio, do exílio, como paradigma de uma grande alegria vivida por Israel, nós podemos pensar o seguinte: realmente, eles não esperavam que um rei pagão os mandasse de volta para a sua terra e que eles começassem a reconstruir. Mas quem lê o livro de Ageu, quem lê o livro de Zacarias, quem lê o livro de Esdras e o livro de Neemias, vê que eles ainda têm muito pela frente, que grandes dificuldades eles vão enfrentar. Ou tomemos algo recente da história. Vocês imaginem o povo de Israel. O povo de Israel, no ano 70, o general Tito invade Jerusalém, destrói o templo e os judeus vão viver aquilo que se chama de a grande diáspora. O cristianismo começa dentro do judaísmo, com judeus.
E o cristianismo é uma religião perseguida. Mas com o advento de Constantino e com o passar do tempo, de uma religião de perseguidos, de minorias, o cristianismo se torna a religião do império, a religião do poder. E muitos passam a entender e verem os judeus de outra maneira, porque eles crucificaram Jesus Cristo. E os judeus vivendo na diáspora, ao longo de séculos, vão começando a enfrentar o ódio, os guetos. Essa palavra gueto vem da segregação que os judeus viviam em muitas cidades da Europa. E culmina com o que aconteceu com o Holocausto, a Segunda Guerra Mundial, quando 6 milhões de judeus, aproximadamente, foram mortos. Alguns irmãos tiveram a oportunidade de ir e de ver campos de concentração. É um lugar tenebroso, é um lugar de tristeza, que parece que transpira o terror, a morte, o sofrimento. 6 milhões de judeus. Então você imagine esse povo vivendo todas essas agruras de séculos e de repente eles conseguem voltar e se estabelecer na região da Palestina, em Israel. E a alegria é muito grande, voltamos para a nossa terra, porque o judeu tinha algo no seu coração e muitos deles repetiam: o ano que vem em Jerusalém. Era a expectativa e a esperança. E de repente eles chegam na terra. É um sonho, mas ao mesmo tempo há grandes desafios de reconstruir uma nação que há séculos foi viver na diáspora, no exílio. E aí vem os desafios. Vêm as lutas, há uma alegria pelo que Deus fez, mas há os desafios pela frente. E aí vem a oração, que é carregada de esperança, de olhar para o futuro com esperança. Em primeiro lugar, eles criam de algo que Deus podia fazer, quando eles dizem assim: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Essa é uma das expressões mais bonitas, mais ricas, mais preciosas. Uma região de desertos que tem os seus riachos secos, tórridos, e de repente a chuva vem, a chuva desce, e quando se olha como é no sertão aqui do Nordeste, tudo verdeja, tudo fica bonito, se torna outra paisagem, outra realidade. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negueb. É olhar para o futuro com esperança, crendo num Deus que entra na história, num Deus que restaura todas as coisas, num Deus que transforma todas as coisas. E por mais deserto que seja, por mais seco que seja, por mais árido que seja o deserto, Deus pode, de repente, mandar a chuva e fazer desse deserto um oásis e tudo voltar a se tornar verde, bonito e cheio de flores. Essa é a oração. Restaura, Senhor, crendo que Deus pode fazer. Mas esse salmo também expressa não só a confiança de algo que Deus faz, mas também Deus faz pelo seu poder, agindo na história, na natureza, mas também através de nós. Porque o salmista continua, e aí ele sabe que nós somos instrumentos da realização dos planos de Deus. Quando ele diz assim: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. No verso 4 ele fala de uma ação repentina, instantânea, grandiosa de Deus, mas ele sabe também que a ação de Deus na história é construída no dia a dia, com as nossas lágrimas, com o nosso suor, com o nosso sacrifício. É assim a vida do crente.
Nós semeamos com lágrimas, mas ceifamos, colhemos com júbilo. Nós saímos andando e chorando, enquanto semeamos, levando a preciosa semente. Nós voltamos com júbilo, trazendo os feixes. Há duas coisas aqui que nós temos que aprender: orar e crer no futuro com esperança, porque Deus pode fazer chover no deserto, as torrentes descerem e preencherem os riachos, fazerem transbordar e fazer o verde brotar na natureza. Mas também no dia a dia da vida, da nossa vida, Deus nos convida e Deus nos desafia a viver uma vida de perseverança, de fé e semeando, com lágrimas, na maioria das vezes, mas sabendo que a colheita é com júbilo, que nós voltaremos com os nossos feixes. Esse é o desafio para nós, o desafio da palavra de Deus, o desafio desse salmo, de olharmos para o passado com gratidão, de olharmos para o futuro com esperança. A história de Israel é conhecida dos cristãos, mas ela é ressignificada no sentido de que a luz de Cristo e da esperança cristã, alguns símbolos são ressignificados. A promessa de Deus para Israel era de uma terra, Canaã, mas quando Jesus Cristo vem e na nova aliança, a esperança cristã não é mais da Canaã, na região da Palestina, no Oriente Médio. Nós falamos da Canaã celeste, da Nova Jerusalém. E quando nós olhamos para trás, nós temos que ser gratos a Cristo, a Deus pela vida de Cristo, pela sua morte, pela sua ressurreição. Isso deve trazer gratidão, porque um dia, cada um de nós, pecadores, fomos alcançados pela graça maravilhosa de Deus, fomos transformados e fomos colocados no meio no povo de Deus e agora fazemos parte da família de Deus e somos herdeiros com Cristo das promessas de Deus. Mas nós estamos como o povo do Salmo. Ainda não chegamos lá. Nós caminhamos para a Nova Jerusalém. Uma das expressões do livro de Atos sobre o povo de Israel era que é o povo do caminho. Nós estamos a caminho. Somos forasteiros, somos peregrinos e não estamos agora cantando em direção a Jerusalém para oferecer sacrifícios no templo. Estamos caminhando à direção da Nova Jerusalém, que nós aguardamos com esperança, que nós aguardamos com fé. Salmo 126 para nós, ele tem esse significado. Quanto gememos, plantamos, semeamos com lágrimas, aguardemos. O teólogo chamado Oscar Cullmann falou do já e do ainda não. Nós já somos parte do povo de Deus, nós já somos herdeiros com Cristo, já ressuscitamos com Cristo, mas a plenitude ainda há de vir. Cantemos e esperemos com esperança. Olhemos para o futuro com esperança, porque a nossa esperança não é apenas no hoje, no aqui e no agora. Nós esperamos muito mais do que qualquer ser humano. A nossa esperança é no reino de Deus, no reino de paz, no reino de justiça, no reino de amor, no reino glorioso, do qual nós faremos parte. E Cristo há de vir, diz a palavra de Deus. Quando ele vir, todo olho verá, todos o verão. Ele vai levar a sua igreja
a noiva preparada. Até lá cantemos. Até lá cantemos a nossa esperança. E vamos caminhando, no meio das lágrimas, sabendo que é grande a colheita, sabendo que nós semeamos com lágrimas, colheremos com alegria. Andando e chorando, semeando, nós voltaremos, com certeza, com os nossos feixes. Que Deus assim nos abençoe. Amém. Queremos convidar agora os irmãos a estar adorando ao Senhor com os seus dízimos e ofertas. Você pode estar olhando na tela a conta da igreja. Se tiver alguma dúvida, procure algum líder ou até mesmo pelas nossas redes sociais, Instagram ou Facebook. A palavra do Senhor diz em Salmo 23: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz descansar em verdes pastos e me leva a águas tranquilas. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu.
Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois tu, ó Senhor Deus, estás comigo. Tu me proteges e me diriges. Preparas um banquete para mim, onde os meus inimigos me podem ver. Tu me recebes como convidado de honra e enche o meu copo até derramar. Certamente a tua bondade e o teu amor ficarão comigo enquanto eu viver. E na tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. Com esse texto, eu queria começar a compartilhar com vocês uma história de milagre. O que Deus fez na minha vida, o que Deus operou na minha família e o livramento do Senhor. Há mais ou menos uns 60 dias, eu iniciei com um período com sintomas de Covid e de lá para cá foram muitas batalhas, muitos desafios, mas em nenhum momento o Senhor me deixou. O Senhor esteve comigo, apesar das circunstâncias terem sido circunstâncias difíceis. Durante o período em que eu estive com os sintomas, apresentando o quadro de Covid, aparentemente eu passei por um momento tranquilo, foi um momento, foram sintomas leves, mas que de 7 dias em diante começaram a aparecer algumas complicações. E aí eu pude ver e pude começar a entender muitas coisas que Deus tinha falado, estava fazendo em minha vida. Deus falou comigo tremendamente naquele quarto em que eu fiquei mais de 15 dias isolada, em quarentena, e às vezes me passavam pensei muito, refleti muito na minha vida e no que eu poderia fazer, no que eu tinha deixado de fazer. E esse Salmo 23, ele foi muito marcante, porque em um momento de célula que eu participo, Célula Sul, um querido irmão nosso, ele trabalhou uma edificação e falou desse Salmo e usou esse Salmo como uma forma de reflexão e de oração, para que nós fizéssemos em forma de escrita, reescrevêssemos como nossa história. E aquilo foi muito marcante, porque eu pude pensar bem e eu até testemunhei que Deus, até aquele momento, não tinha deixado faltar nada. Tinha me livrado, mas em hora nenhuma eu tinha falado, não tinha passado por minha cabeça livramento de morte. E aí no dia seguinte Deus continuou falando comigo após o culto da igreja, o culto online. Após o culto eu senti um desejo enorme de louvar, e até então eu não estava podendo fazer tanto isso como eu gosto de fazer, porque eu estava ficando muito cansada. E naquele dia eu senti vontade e comecei a louvar 3 hinos, que são hinos mais antigos, mas louvores que eu gosto e que falam profundamente ao meu coração. E aí eu comecei a louvar com toda a minha força. Estava um pouquinho rouca, mas consegui cantar essas 3 músicas e gravei, até que mandei para algumas pessoas da minha família, dizendo, como eu estou bem, já estou bem. E uma das músicas falava de morte, né? De Deus dar a vida, e as outras de entrega, de consagração. Depois desse momento, passou-se semana e o cansaço que eu tinha foi aumentando, e aí eu passei a monitorar a minha oxigenação, a minha saturação com o oxímetro, porque eu estava ficando cansada e ofegante
quando falava ao telefone em mínimos esforços. E foi então que, à medida que eu ia fazendo esforço, ia para exames, ia para consultório médico, a saturação começou a baixar. E teve um dia, que foi o dia que eu fiz uma tomografia, ela chegou até a 86. No caso, o aceitável para quando você, assim, para você procurar ou não um hospital, 95, 96. E o que é o normal para as pessoas é 98, 99, 100. E até que o médico falou para mim, que disse: minha filha, se sua oxigenação foi a isso, você era para ter sido entubada. E graças a Deus, Deus começou a operar mais alguns milagres na minha vida. Eu digo que eu dei um pouquinho de trabalho, porque Ele trabalhou nesses dias em que eu estive doente. E ao mesmo tempo foi me forjando, foi me lapidando. E aí eu comecei a fazer vários exames, foi descoberto também uma embolia, no início de uma embolia pulmonar. Eu já havia começado o tratamento com anticoagulantes e corticoide, porque eu tinha tido uma primeira sensação de desmaio. E quando foi no dia seguinte, de fato, eu desmaiei. E eu sabia que eu tinha desmaiado porque eu estava assistindo uma série e essa série parou. Eu disse: não está nesse lugar que eu parei. Eu chamei meu esposo e aí foi quando as coisas começaram realmente a ficar mais intensas. E eu fui ao médico e comecei a investigar. Fui ao pneumologista, o pneumologista continuou as medicações para embolia. Fui ao cardiologista, em que botou o Holter em mim. Fez toda a investigação cardiológica e colocou um Holter. Eu tive esse desmaio no domingo e isso na quinta-feira foi antecipado o Holter para quinta-feira, porque o dia não era na quinta. Então eu coloquei o Holter e fui para casa. É um exame de 24 horas que você fica todo monitorado, sua frequência cardíaca. E aí, quando foi à noite, eu tive uma sensação que eu ia desmaiar. Chamei o meu esposo até o quarto, que estava de repouso por causa dessa saturação, o cansaço, estava de repouso absoluto. E ao chamar meu esposo, eu só deu tempo de chamar Tante e eu apaguei. E eu apaguei, eu comecei a não via mais nada, e depois eu comecei a querer voltar e dizia: meu Deus, eu não quero morrer, eu não quero morrer. E meu esposo, quando eu voltei, né, aí depois de um tempo, meu esposo disse: minha filha, eu acho que eu vi você morta aqui nessa cama. Eu estava deitada. E eu disse para ele: meu filho, eu morri. E aí ele já tinha pedido socorro, já tinha chamado uma amiga nossa, a doutora Celina, que em todo o tempo esteve assim, ajudando a família. E ela correu lá para casa e a gente foi para o hospital. E chegando lá, mais uma vez, acreditavam ser da minha epilepsia, que até então eu tinha um diagnóstico de epilepsia, tomava medicação, e aí o neurologista aumentou a medicação, trocou a medicação para que eu não tivesse mais crises. Só que eu retornei à clínica no outro dia do cardiologista e eu disse a ele, disse ao médico, disse: olha, quem vai dizer a verdade que eu tive foi esse bichinho aqui. Eu mostrei o Holter, porque eu tinha certeza que não tinha sido uma crise normal. E aí passou os final de semana, na semana seguinte, na terça, meu primo antecipou a entrega, o meu médico, do
holter, do resultado do holter. E me ligou 3 vezes. Várias ligações ele fazia e acrescentava uma coisa. Na última ele disse, olha, esqueça tudo que eu lhe disse. E o que eu tenho a lhe dizer é que você... Sabe aquele tracinho que faz no monitor do hospital, que faz assim, pi, pronto. Ele disse que eu tinha parado. Eu tinha tido uma parada cardíaca de 4 segundos. E aí meu esposo, ele disse, Franca, ele tinha razão, você parou realmente. E aí me internou, me encaminhou para a internação, disse, olha, eu não vou deixar você em casa, você vai para o hospital, porque lá você vai ficar monitorada e nós vamos precisar colocar um marca-passo em você. Ele conversou, o meu médico, nesse meio tempo, conversou com minha mãe e chegou à conclusão que o que eu tive em 95, minha mãe falou para ele, foi uma síndrome do QT longo. Na verdade, eu tinha isso. E como nunca tinha aparecido, e uma das causas de nunca ter aparecido foi uma cirurgia que eu fiz, que faz parte também do tratamento para essa síndrome, que eu não sabia, eu fiz mesmo pela questão do suor, das mãos, dos pés, do rosto. E isso fez com que eu tivesse poucos momentos com esses apagões aí. E dificultou ainda mais esse diagnóstico. Então, fui internada. Deus abriu as portas assim, de uma forma, me colocou no colo, colocou minha família, levantou pessoas para cuidar de mim no período de lá do hospital, no período de lá em casa, porque meu esposo teve que ficar com os meus filhos. E assim, agora era esperar o plano de saúde autorizar o marca-passo. Para surpresa assim, das pessoas, a enfermeira disse, olha, em 20 anos que eu trabalho aqui nesse hospital, foi a primeira vez que eu vi um marca-passo ser autorizado tão rápido. Foi logo da terça para a sexta-feira, o marca-passo da terça para a quinta foi autorizado, chegou de São Paulo e na sexta-feira a minha cirurgia estava sendo feita. Eu não precisei ir para a UTI, eles pensavam que eu ia para a UTI, mas Deus fez a minha cirurgia e eu fui direto para o quarto e recebi minha alta no sábado. Quando eu estava em casa, me recuperando com muitas dores, comecei a ter alguns outros sintomas de muito cansaço e uma tosse e uma dor nas costas. E aí comecei a ficar inchada e no final da tarde de domingo a gente ligou para o meu médico e ele disse, vá agora para o hospital para verificar se você não está tendo um pneumotórax, que é uma complicaçãozinha de cirurgias, o ar que entra, né, nos pulmões. E então eu fui para o hospital com minha cunhada. Chegando lá no hospital, eu estava muito chateada quando o médico disse, olha, você vai ter que ficar. Aí eu disse, eu não quero ficar, eu quero ir para casa, eu não quero ficar de novo nesse hospital. E o médico disse, você vai ficar, vai para o centro cirúrgico agora. Você está com pneumotórax, fazendo um efizemazinho pulmonar e vai ser preciso você drenar esse pneumotórax. Então, eu fui para o centro cirúrgico, prepararam toda para o centro cirúrgico, eu estava muito inchada, minha barriga era assim, meu rosto. E chegando lá, fiz no centro cirúrgico, fui muito bem recebida, todo mundo cuidou de mim muito bem e eu muito chateada. Eu estava chateada e depois de tudo isso que Deus tinha feito comigo, eu não quero ficar aqui, eu quero ir para minha casa. E Deus falou ao meu coração, né? Aquieta-te, eu já fiz tanta coisa por você, força. E aí eu lá já estava na UTI depois da cirurgia, e aí eu fiquei tranquila. E passei a conversar com as pessoas, recebi alta da UTI, fui para o apartamento, até que chegou o dia da alta. E aí fui para casa, para o encontro dos meus familiares, dos meus filhos, minha mãe.
meu esposo, que eu estava assim com muita saudade de estar nesse ambiente, né, acolhedor. E então, para terminar assim, um pouco o recorte do que Deus fez em minha vida, eu voltei ao pneumologista essa semana mesmo, agora, e o pneumologista, ao ver minha tomografia, disse que o meu pneumotórax tinha sido gravíssimo, muito grave, e que além de eu estar com pneumotórax, eu estava com uma pneumonia, que até então ninguém sabia e ninguém tinha falado da existência dessa pneumonia. Mais uma vez, Deus cuidou de mim. Deus fez um milagre na minha vida, na vida da minha família. E assim, eu não me canso de agradecer, de ser grata a Deus por isso. E depois a gente vai tentando entender algumas coisas, há um mês de tudo acontecer, eu e minha família, a gente vinha lendo o livro de João, de Atos, em que relata os milagres de Jesus. E Deus já estava me preparando, porque eu ia ser um milagre dele. Que Deus ainda faz milagres nas nossas vidas. Fez ontem, faz hoje e ainda vai fazer por toda a nossa vida aqui na Terra. Então, eu queria agradecer muito a todas as pessoas que oraram, que intercederam, pessoas que eu nem conheço, de vários lugares, e está aqui. Eu sou a prova viva do Deus que opera milagres nas nossas vidas. Que Deus abençoe vocês. Nós gostaríamos de dar alguns lembretes aos irmãos. Nós queríamos lembrá-los de que no próximo domingo nós estaremos celebrando 117 anos da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. A Igreja Presbiteriana Independente do Brasil já começou desde sexta-feira uma campanha de oração, de preparação para esse evento tão importante. E no nosso culto de domingo à noite, porque na sexta teremos um culto do presbitério, no sábado um culto da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, todos eles pela internet, e no domingo à noite será o nosso culto. Nós teremos como pregador deste culto o reverendo Alex Santos, que é pastor da IPI de Machado. Nosso boletim vai trazer mais informações. O reverendo Alex faz parte da diretoria da nossa igreja, um jovem, dinâmico, e para nós será uma alegria tê-lo como pregador. Também queremos lembrar aos irmãos de que, por tradição, ao longo de todos esses anos que nós existimos como igreja, desde a fundação, levantaremos uma oferta especial de gratidão a Deus pela vida da Igreja Presbiteriana Independente. Então, se você quiser, se Deus tocar o seu coração, nós vamos levantar essa oferta e você fará como nós temos feito nesse tempo de cultos virtuais, de cultos pela internet. Você poderá transferir para a conta da igreja a sua oferta especial. É bom que você informe ao tesoureiro, se possível, o caráter dessa oferta como oferta de gratidão a Deus pelo aniversário da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Também, para os irmãos, a maioria já sabem, é com pesar que nós lamentamos, que nós informamos o falecimento da nossa irmã Maria dos Anjos, muito querida da igreja, muito querida dos irmãos,
uma serva fiel do Senhor, mas que no seu tempo aprove a Deus levá-la para estar junto com Ele. E continuemos orando pela família, para que Deus traga o conforto, o consolo nesses tempos de tristeza e de separação. Só o Espírito Santo pode trazer esse conforto necessário aos corações entristecidos. Então, que oremos pela família. Tenha uma semana de paz, uma semana abençoada, em nome de Jesus. Olá, irmãos e irmãs. Nesse período de 24 a 31 de julho, nós estamos dedicando esse tempo para a oração. Uma semana de oração. Precisamos de orar a Deus diante das circunstâncias nas quais nos encontramos. Através da oração podemos falar com Deus e podemos ouvir a voz de Deus falando aos nossos corações. Através da oração conseguimos a paz e a tranquilidade para superar as adversidades desse tempo no qual vivemos. Que o Senhor renove nossas forças, nos encoraje para viver esse tempo de oração com gratidão e súplicas diante de Deus. Na carta escrita aos Hebreus, nós podemos ler uma expressão que eu quero deixar com vocês, guardem no coração, que diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Certeza das coisas que se esperam, convicção de fatos que se não veem. Isso é fé. Essa é a descrição mais clara, mais direta, mais profunda a respeito do que seja fé. E é essa fé que nós temos que ter no coração quando agora vamos orar. Vamos fazer a oração de intercessão. Enquanto eu oro, enquanto eu apresento a Deus as nossas causas, os nossos pedidos, vocês também aí vão poder orar e apresentar a Deus os seus pedidos, as suas súplicas. Certeza das coisas que se esperam, convicção de fatos que não se veem. Sem fé é impossível agradar a Deus, diz o mesmo autor. Então vamos orar com fé nesse momento. Querido Deus, é com confiança, porque por meio de Jesus Cristo nós temos acesso até a Ti, que nós oramos neste momento e apresentamos a Ti os nossos pedidos de oração. Nós queremos, Senhor, em primeiro lugar, te pedir por aqueles que se encontram enfermos, orando para que Tu os visites no leito da enfermidade e Tu os levante. Há muitos pedidos que os Teus servos trazem, sejam por si mesmo, por pessoas queridas, pessoas amigas. Ó Deus, ouve a súplica do Teu povo. Cura, Senhor, para a glória do nome de Jesus. Nós oramos, Senhor, pelas famílias da igreja, os casais, os filhos, os relacionamentos dentro da família. Oramos, ó Deus, para que o Teu Espírito Santo trabalhe sentimentos de perdão, sentimentos, ó Deus, de gratidão, de restauração, de reconhecimento dentro da família. Que os corações, na expressão do profeta Malaquias, se convertam uns aos outros, para que a Tua bênção, Tua paz e harmonia reinem no lar. Pelos nossos familiares que estão distantes, que estão afastados, que ainda não confessaram Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, que o Teu Espírito Santo os visite, ó Deus. Oramos, Senhor, pelos Teus servos, nesse tempo de crises,
crise de trabalho, crises financeiras, tantas crises, ó Deus. Oramos pelo sustento dos teus servos. Oramos, ó Deus, pela vida profissional de cada um, pelos estudos. Enfim, ó Deus, abençoa os teus servos onde quer que eles vão, onde quer que estejam, Senhor. Aqueles que estão ainda, Senhor, com a expectativa porque é uma causa na justiça. E muitas vezes parece que se alonga, parece que não chega a termo, Senhor. Mas dá resposta, ó Deus, e glorifica o teu nome na vida dos teus servos. Oramos pelo nosso país, oramos por suas autoridades, nos três poderes, na esfera municipal, estadual, federal. Oramos pelos profissionais que, por serem de atividades essenciais, estão na linha de frente no meio dessa pandemia, cuidando da limpeza, da segurança, da saúde, do transporte, enfim, Senhor. Oramos por aqueles que estão envolvidos, Senhor, diretamente nessa luta. Dá sabedoria a eles, dá instrução e, acima de tudo, guarda-o e os livra, ó Deus. Nós queremos, Senhor, também agradecer, porque são muitas as bênçãos que recebemos de Ti. E por todas elas nós rendemos graças a Ti em nome de Jesus. Amém. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a Tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a Ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo num deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que Te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo num deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que Te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, e usa-me, Senhor. Recebam a bênção.
que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, que a comunhão, que as doces, ternas e eternas consolações do Santo Espírito de Deus seja com seu povo, reunido neste culto e espalhado por toda a face da terra, agora e para sempre. Amém.